PJ Rio Grande do Sul, agora de 2025, essa questão, se não me engano, é a questão de uma das listas que eu mandei para a turma do TCE Santa Catarina. O foco é FGV e essa questão aqui é muito boa e eu vou dizer, tá? Tem uma pergunta, aliás, quem me fez a pergunta foram algumas pessoas e a Liz, ela mandou um áudio, vamos escutar o que que ela pensou sobre essa questão. Só lembrando, tá? Considere para mim as seguintes premissas, então ele me dá duas premissas. Se Ramiro gosta de chimarrão ou de churrasco, então ele não gosta de alface. E a segunda é se Ramiro gosta de alface ou de chimarrão, então ele gosta de churrasco. Com essas premissas, o que que é correto concluir? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir qual é o áudio, né? Como é que a Liz pensou nisso? Eu tenho certeza que deve ser muito parecido para muita gente. Agora vamos lá. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Eu tudo queria bem? perguntar sobre a questão 14. Eu pensei o seguinte: a gente tem que presumir que as afirmações são verdadeiras. Aí Isso. eu montei uma tabela verdade com as possibilidades. Só que como a primeira parte da frase tem o ou, aí ia se desdobrar em mais possibilidades, Vai. com o V ou o F. Aí eu achei que ia ficar uma resolução muito grande de fazer e que não deveria ser o caminho certo. Aí, pelas alternativas, eu vi que daria certo para fazer, só que eu acho, não sei como faria para resolver sem as alternativas. Muito bem, Liz, muito obrigado pela pergunta. Tá vendo? Essa que é uma questão muito boa, mas é muito boa. É bem cara da FGV, não é a primeira vez que a FGV faz, é a segunda vez, é a segunda questão muito parecida com o encontro da FGV. E vou dizer, ela tem uma pegadinha, ela tem uma saída mais rápida, ela tem uma pegadinha lógica que você tem que prestar atenção. Eu vou mostrar para vocês as duas resoluções, pode ser? É, Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Eu pensei, qual das duas eu mostro primeiro? Ah, vamos mostrar as duas, independente qual que eu mostro primeiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Liz, esse caminho que você fez o caminho certo. Ele adota para mim as duas premissas, ele me dá as duas premissas. Vou até abrir aqui sem para deixar espaço já, tá? E a gente é obrigado, mas a gente é obrigado a adotar as duas premissas como sendo o quê? Como sendo verdade. Então, tanto a primeira quanto a segunda tem que ser frase verdadeira. Então, aqui, ó, a primeira é verdade e a segunda é verdade. Só que ela reparou que na antecedente, as duas são ligadas por C então, e a antecedente tem um conectivo ou, tanto na primeira quanto na segunda. E aí, como é que eu faço se eu tenho tantas possibilidades? Eu vou fazer tentativa e erro. Então tá. Uma das maneiras é a gente realmente fazer tentativas e erros. Só que aí se torna a questão um pouco mais demorada, mas não é errado. Tá? Como é que seria a tentativa e erro? Então vamos lá. Se eu adotasse a premissa um, vamos supor assim, ó. Eu vou adotar a premissa um e vou escrever na linguagem simbólica essa premissa um da seguinte forma: se Ramiro gosta de chimarrão ou churrasco, o chimarrão vou chamar de I, o churrasco vou chamar de U. Então gosta de chimarrão ou de churrasco, U. Então ele gosta de alface. Então ele gosta de alface. Já P2 seria a seguinte forma: se Ramiro gosta de alface ou chimarrão, alface chamei de A. O ovo, até escrevo até o ou que é tão rápido, né? O chimarrão chamo de I. Então ele gosta de churrasco. Então ele gosta de churrasco. O que que eu fiz? Eu simplesmente peguei as duas premissas e trouxe para a linguagem simbólica. E agora, bom, assim como a Alice falou, a gente é obrigado, no argumento não tem jeito, a gente é obrigado a considerar as premissas verdadeiras. Agora, quando que uma condicional é verdade? Aí você vai dizer, professor, só tem um caso, né? Só tem um caso que a condicional é falsa, que é o caso Vera Fischer. Então, eu vou botar aqui embaixo, verdade implicando em falsa, é o único caso que é falso. Então, quando é que é verdade? Nos demais casos. E quais são os demais casos? Presta atenção então. É o VV, é o FV e, por último, o FF. Acontece que se eu começar pela primeira, VV, eu vou ter que adotar essa frase ligada por ou sendo verdade. Em quantos casos o ou é verdade? Pô, são em três. Então, a antecedente aqui para ser verdade teria três casos, que é VV, VF e FV. Então, esse VV aqui, ó, essa possibilidade aqui, abriria cinco. Quais são as cinco? V, V ligada no ou e a verdade seria V, F e verdade, e seria FV e verdade. Então, repara que a primeira VV, eu vou ter cinco possibilidades. Na segunda, não.
Por quê? Para ser falso, o ou só é falso quando ambas são. Então, essa segunda aqui, ó, eu teria então falso, falso, porque ambas têm que ser falsa, e a consequente aqui verdadeira. Então, seria uma possibilidade. E tem essa daqui, que é falso, falso e falso. Ou seja, falso, falso, ligada por ou, né? Uma frase falsa, falsa, e a consequente implicando em falso. Então, esses casos aqui são os casos que fecharia a verdade. E eu estou falando isso para a primeira proposição, por exemplo, né? Então teria 1, 2, 3, 4, 5 casos. Aí você pensa, poxa, eu tenho 5 casos, né? Eu tenho 5 casos que isso acontece. Então o que eu vou fazer? E aí aqui está a malandragem. Então eu vou dar a primeira dica para você. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Repara que nessas possibilidades, só tem um caso que a antecedente é verdadeira. Vou até anotar aqui, ó. Só tem um caso que a antecedente é verdadeira. Só que ela me gera 3 casos, porque para o ou ser verdade, nós temos aqui, ó, VV, VF e FV. Então, se eu começar por ele, eu só tenho um caso que é verdade. Eu tenho 3 casos aqui. E a consequente sendo falsa, só tem um caso, que é a última. E o último caso é exatamente esse aqui, ó, onde a antecedente é falsa, falsa, implicando numa consequente falsa. E olha só como é que seria então a primeira forma de você tentar e de você visualizar isso. A primeira forma seria o seguinte, vamos pegar o seguinte, vou colocar na cor verde, tá? Então vou adotar falso, falso, verdade. Então vamos supor que eu adotei, né? Você falou assim, eu vou tentar a última coluna, que é falsa, a última linha, que é falsa, falsa e falsa também, né? Então vou pegar essa daqui, falsa, 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 que veio dessa possibilidade antecedente sendo falsa, a consequente falsa também, né? E vou tentar ver se eu distribuo valores e a de baixo vai ter consistência. Então, vamos lá. Se o i for falso, o i aqui continua sendo falso. Se o a for falso, eu só vou ter que consertar uma coisa, tá? Porque a número 1 ele não gosta de alface, então desculpa, faltou só um não aqui na frente, eu vou fazer isso agora, vou colocar agora esse não, né, para não dar envezado aqui. Então seria aqui, ó, seria não alface. Vamos colocar aqui, ó, não alface. Tá joia? Então, se não alface é falso, significa que o alface aqui embaixo seria uma frase verdadeira. Por quê? Se não alface é falso, o alface é verdade. E o churrasco que eu chamei de U, ele continua falso, é o mesmo churrasco aqui. Agora repara, verdade ou falsa é verdade, verdade implicando em falso é falso. Então o que acontece? Repara que a minha primeira tentativa, falsa, falsa, não deu certo. A minha primeira tentativa, falsa, falsa, não deu certo. Encontrei uma inconsistência. Aqui tu já matava o gabarito. Por que aqui tu já matava o gabarito? Agora presta atenção. Se falso, falso não deu certo, e essa foi a minha tentativa aqui, então essa daqui a gente exclui. Não dá para ser falso, falso. Então só sobrou essa daqui. Repare então que a consequente, desculpa, a consequente tem que ser obrigatoriamente uma frase o quê? A consequente é verdadeira. Então você viria nesse ponto aqui, ó, e falava, olha, aqui obrigatoriamente vai ter que assumir valor verdade, né? E aí tu matou o gabarito. O gabarito é não gosta de alface, é verdade. Então viria aqui no gabarito, não gosta de alface, letra A, marcaria esse gabarito. Olha que louco, né? Então vou voltar para frisar isso novamente. O que acontece? Então eu preciso que vocês marquem o seguinte, nas 4 possibilidades, quais são as 4 possibilidades? Vamos lá. Quais são as 4 possibilidades? VV, VF, que está aqui embaixo, ó. Então vou colocar aqui, ó, possibilidade número 1. Vamos fazer o seguinte, vou até botar em roxo. Vou botar aqui, ó, possibilidade número 1. Qual seria? VV, né? Possibilidade número 2, qual seria? VF, que é essa daqui, ó. Possibilidade número 3, FV. E a possibilidade 4, FF. Então, a primeira frase, ela pode ser verdade implicando em verdade, isso é verdade. Falso implicando em verdade, isso é verdade. Falso implicando em falso, isso é verdade. E o único caso que não pode ser é o Vera Fischer, que é esse aqui, né? Então, Vera Fischer é o único caso que não pode. O que eu falei para vocês? Repara que só tem um caso que a consequente é falsa. E eu tentei por ela, botei falso, falso. Só que para o ou ser falso, ambas têm que ser.
E aí vai dar falso ou falsa. Vai dar falsa, e eu tentei essa aqui falsa. Só que quando eu tentei essa daqui falsa, deu Vera Fischer. Deu Vera Fischer embaixo. Então, se deu Vera Fischer, significa que falso, falso, não passou. Essa possibilidade 4 aqui não passou. Então, vai sobrar essas duas, que na verdade são 4 possibilidades, né? Que a primeira desmembre mais 3. Mas, independente, repara que a consequente, em todos os casos, acaba sendo o quê? Verdade. Então, o não alface, ele não gosta de alface, é verdade. E esse é o gabarito. Então, essa era a primeira forma de fazer. Então, fazer tentativas e erros era meio capcioso, porque você podia parar ali, tá? Qual é a segunda forma? Agora vamos falar sobre a segunda forma. A segunda forma, agora eu vou precisar apagar um pouquinho aqui, é o seguinte: na minha apostila, eu quero que vocês, na minha apostila, vocês vão abrir na página 8. E nessa página 8, vocês vão encontrar algumas propriedades da condicional, entre elas a transitividade, que a gente vai usar agora. E aqui eu vou usar uma segunda regra, tá? Que é a regra da composição. Agora vamos lá. Quais são as propriedades que a gente vai usar? A transitividade e da composição. O que me interessa? Me interessa que quando eu tenho uma frase A, então B, A, então B, eu tenho uma frase equivalente que é chamada a contrapositiva, que é não B implicando em não A. Então, uma condicional eu posso escrever na sua contrapositiva. Então, por exemplo, se eu tenho I ou U implicando em não A, eu posso escrever não há. Desculpa, eu vou ter que trocar a ordem e negar as duas, então não é não há. Então, é A implicando em não I. Lembra que a negação de I ou U vira E, não U, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi a primeira frase, né? Peguei a antecedente que está aqui, joguei como consequente negando, a negação de I ou U é não I e não U, e a negação de não A vira A. E vou fazer a mesma coisa embaixo. O U vai virar não U, implicando, e agora eu vou ter que negar A ou I. Como é que eu nego? É não A e não I. Tá joia? Então, o que eu fiz? Eu usei uma propriedade aqui, que é uma equivalente, ela é chamada de contrapositiva. Olha o nome, em contrapositiva, né? Contrapositiva. Tá joia? Feita a contrapositiva, agora sim vamos usar a propriedade da composição. E qual é? Eu vou colocar agora na cor... Vamos escolher a cor laranja. Qual é a composição? É o seguinte, ó. Se eu tenho uma frase A implicando em B e C, sabe o que significa isso? A condicional significa que o antecedente está dentro do B em interseção com C. O que significa isso? Significa que o A está dentro do B e o A também está dentro do C. É como se fosse uma distributiva, mas é uma propriedade. Se o A implica em B e C, o A implica em B e o A implica em C. O A vai estar dentro do B e, ao mesmo tempo, o A vai estar dentro do C. E eu vou usar aqui, ó. Aqui tem a composição. Então, significa se o A está dentro de I ou U, vou colocar aqui, ó. O A estará dentro do não I e, não vou colocar o E, tá? Mas e o A está dentro de não U. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Não U está dentro de não A, não U está dentro de não A e não U está dentro de não A e não U está dentro de não I. Não U implica em não I. Fechado? Então, o que eu fiz? Repara, até agora eu vou apagar isso, hein? Isso está na minha página 8 da apostila. Você vai pegar a página 8 e vai dar uma lida ali, que vale a pena, hein? Então, vou apagar agora para ver o que sobrou. Então, essas duas frases, então, fiz a contrapositiva, usei a propriedade, contrapositiva, usei. O que acontece? Acontece que me sobraram 4 frases. Dessas 4, eu queria que você olhasse a segunda e queria que você olhasse a terceira frase. Por quê? Repara que, nesse caso, eu tenho uma consequente, que é um não U, igual a uma antecedente, que é não U. Ou seja, eu tenho A implica em não U, ou seja, o A está dentro de não U,
E eu tenho a de baixo, o não u, estando dentro de não há. Aqui a gente vai usar a propriedade transitiva. Quando eu tenho uma consequente igual uma antecedente, quando isso acontece, né? Nós temos aqui uma consequente igual uma antecedente, né? Então a frase seria: se gosta de alface, então não gosto de churrasco. Se não gosto de churrasco, então não gosto de alface. O que que eu faço? A gente fala: corta, corta, né? Então transforma em uma só. E aí aqui você vai transformar a frase em a, implicando em não há. E isso é muito legal e tá na página 8. Quando você chega alguém implicando na negação dele ou vice-versa, eu tenho apenas duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? As duas possibilidades são o seguinte: se o A for uma frase verdadeira, a negação de A vai ser falso. Só que Vera Fischer é falso. Isso não pode acontecer. Então, isso não pode acontecer. Então, só tem mais uma possibilidade: o A sendo falso e o não A sendo verdade. E aí tu matou a questão. Você pode garantir que não há é uma frase verdadeira. Então, ele não gosta de alface. Esse é o gabarito. Tá? Então, olha só, se não há é verdade, o que que eu posso falar sobre o chimarrão e o que que eu posso falar sobre o chimarrão e outra churrasco, né? Então vamos lá. Se não há é verdade, esse é o gabarito, né? Então não há, ó, o não há vai assumir valor verdade. Isso é obrigatório, tá? E esse aqui é nosso gabarito. Ele não gosta, não gosta de alface. Se não há é verdade, repara que o A aqui vai ser falso. Falso implicando em o que vai dar verdade, né? Tanto faz, pode ser tanto verdade quanto pode ser falso. Deixa eu até voltar aqui. O falso implicando em quê? Como eu falei para vocês, tanto faz. Pode ser tanto verdade quanto pode ser falso. Então, o não ir pode ser verdade ou pode ser falso. Não dá para concluir sobre o chimarrão. E se o A continua sendo falso, porque o não A é verdade, então o A é falso, e o que que eu posso falar sobre o não U? Né? O não U, a mesma coisa, pode ser tanto verdade quanto pode ser falso. Então, uma dica: não dá para garantir, não dá para garantir que ele gosta de chimarrão, não dá para garantir que ele gosta de churrasco, mas com certeza ele não gosta de alface. Esse é o gabarito. Eu, André, prefiro, vou ser bem sincero, eu prefiro essa propriedade aqui, que é a propriedade transitiva, tá? Então, vocês, o TCE do Rio Grande do Sul, do Rico Domingues, vale a pena vocês olharem a página 8 da apostila, dar uma olhada na transitiva, a propriedade da contrapositiva. Agora, a FEPES, a FGV, ela escreve muito bem, né? Depende de tabela verdade, mas isso é argumento algébrico com transitividade. E eu vou dizer, é uma questão muito difícil. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Refaçam essa questão, entenda o porquê. Olha como é que eu fiz a primeira vez, da primeira forma. Olha como é que eu fiz da segunda. Então, Liz, você que perguntou para mim, né, e eu sei que não foi a única pessoa, algumas pessoas perguntaram, eu peço para que vocês refaçam essa questão, tentem entender por que da primeira forma, né? Por que que o falso não deu certo, só sobrava a verdade para o não há, e tenta entender essa segunda forma. Essa segunda forma da transitividade, você vai ganhar bastante velocidade, se você acostuma bastante velocidade. Então, concurso público, a lógica, raciocínio lógico, eles cobram apenas o básico, negação equivalente. Não, FGV, a FGV escreve muito bem. Eu vou dizer, tá? Eu adoro. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro que caia assim, que você batalhe, que você lute para que quando cair assim na tua prova, e eu espero que seja num nível assim, TCE Santa Catarina, você vai acertar. Você vai ter recursos, porque você está estudando, está saindo do lugar. Isso aqui para uma pessoa que não está estudando, gente, vai ficar muito embaçado. Entendido isso? Então, gente, essa foi então a questão de número 14. Deixa eu botar ela aqui na íntegra novamente. Foi essa questão aqui, ó. É a 14ª da lista que eu passei para vocês. O gabarito é letra A. Ele não gosta de alface. Isso certamente é verdade. Tá joia? Deixo vocês sempre com um grande abraço. Ó, não esqueçam sempre de mandar as dúvidas. Podem mandar áudio. Eu gosto muito quando vocês interagem. E vou voltar. Liz, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por estar junto. Eu tenho certeza que é assim que a gente constrói conhecimento. Quando a gente tem uma dúvida, uma questão, a gente mostra para as pessoas da onde eu tive dúvida, até onde eu fui. As pessoas se reconhecem, começam a entender. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando, quem entende acerta, quem não entende erra.